Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre uma das guerras mais importantes da história da Grécia, chamado de Guerras Médicas. E a gente vai ver quais são os povos que se envolveram nesse conflito tão importante da história da Grécia. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que o período arcaico da história da Grécia ele é marcado pelo surgimento das polis, das cidades-estado. E nós vimos duas polis diferentes, né? A cidade de Esparta, que é uma polis militarista, uma polis que é voltada para a guerra, uma polis que se acreditava melhor do que todas as outras cidades, né? Só para você ter uma ideia, Esparta não construiu uma muralha em volta da sua cidade. Por quê? O exército deles é tão bom, mas tão bom, que eles nem precisavam de muralha, porque ninguém ia chegar perto da cidade deles com o exército que eles tinham. Por outro lado, a gente tem a cidade de Atenas. Atenas é a cidade da filosofia, de você pensar, de você desenvolver o pensamento, o conhecimento. E é a cidade da democracia, o berço, né, desse sistema de poder onde é que o poder é do povo. Tá? Então essas são as duas cidades diferentes que você tem. De um lado você tem a cidade de Esparta, voltada para a guerra, e do outro lado você tem Atenas, que é a cidade voltada para o pensamento, que é voltada para a filosofia. E essa civilização grega, ela vai entrar em contato, ela vai entrar em guerra com a civilização persa, com o Império Persa. O que aconteceu? Né? Lembrando que o Império Persa foi um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Né? Essa era a característica que você precisava lembrar dos persas lá no passado. E essa Pérsia que está aqui, ela conquistou uma série de reinos diferentes, né? Tanto para essa região aqui, né, em direção à Índia, quanto para esse lado aqui. Então, quando eles foram para esse lado, eles foram conquistando regiões como a Mesopotâmia, eles conquistaram o território de Israel, eles conquistaram o Egito. E à medida que os persas foram avançando, eles foram para essa região aqui. Essa região aqui, da Ásia Menor, é uma região que estava lotada de colônias gregas. Então, os gregos, durante o período da história deles, né, seja por causa da invasão dórica ou depois por causa de um crescimento populacional que aconteceu lá na Grécia, os gregos eles atravessaram os mares e eles fundaram diversas colônias gregas nessa região. E os persas, né, expandindo o seu império, eles entraram em contato com essas colônias gregas e eles foram conquistando essas colônias. Mas teve uma cidade grega que resolveu desafiar os persas. Teve uma cidade grega que resolveu mandar soldados para defender essas colônias gregas. Né? E aí eu pergunto para você, quem que você acha que foi? Os guerreiros perfeitos de Esparta ou os filósofos atenienses? O que aconteceu foi que os persas ficaram muito de cara com essa cidade. E depois deles conquistarem essas colônias, obviamente, derrotaram, né, esses soldados que foram para lá, eles resolveram fazer uma viagem punitiva. Ou seja, eles resolveram mandar o seu exército gigantesco punir essa cidade que desafiou o Império Persa. E sabe qual cidade que foi essa? Foi a cidade de Atenas, não foi Esparta. A cidade que desafiou o Império Persa foi a cidade de Atenas. E agora você tem essa situação. De um lado você tem o gigantesco Império Persa, né, toda essa parte laranja que você está vendo no mapa, mandando um exército gigantesco para punir a pequena cidade de Atenas, que precisava se defender agora dessa invasão dos persas. E aí a gente tem o que nós chamamos de guerras médicas. Por que recebe esse nome esquisito? Eu sei que vem na sua cabeça quando a gente fala de guerras médicas é outra coisa, tá? Mas por que recebe esse nome? Porque os gregos chamavam essa região aqui, onde é que se desenvolvia a Pérsia, eles chamavam isso de Média. E os habitantes da Média eram os medos. Então a guerra entre os gregos e os habitantes da Média é chamada de guerras médicas. As guerras médicas foram um conjunto de guerras que aconteceu entre os gregos e os persas, que os gregos chamavam de medos. E a gente vai ver agora as principais batalhas das guerras médicas. A primeira batalha é conhecida como a Batalha de Maratona. Né? Então, o que aconteceu? Os persas eles resolveram punir a cidade de Atenas e, por causa disso, eles embarcaram um monte de soldados em barcos, atravessaram o mar
e eles iriam desembarcar esses soldados numa praia próxima da cidade de Atenas, né, e depois eles organizariam um exército para marchar para destruir a cidade de Atenas. Só que os atenienses, né, lembrando, eles não eram bobos. Né? A deusa protetora da cidade de Atenas era a deusa Atena, a deusa da estratégia, estrategos, estratégia. Então, o que aconteceu? Os atenienses anteciparam o lugar onde é que os persas iriam desembarcar suas tropas. E isso seria na praia da cidade de Maratona. E eles então resolveram fazer uma armadilha nesse lugar. Então eles colocaram as suas tropas numa posição mais alta, sabendo que os persas iriam desembarcar suas tropas aqui. E eles estavam numa posição favorável, porque quando os persas estivessem desembarcando as suas tropas, eles não iam conseguir colocar os soldados todos de uma vez, não iam conseguir fazer as suas formações, os soldados iriam estar numa posição extremamente desvantajosa, iam estar lutando com água pela cintura, né, correndo o risco de se afogarem, com os gregos numa posição mais alta do que a deles, né, estando suscetível a flechas e lanças e tudo mais. Então, os gregos, né, os atenienses, escolheram uma posição que era extremamente vantajosa para eles, esperando os persas nesse lugar. E quando aconteceu essa batalha foi extremamente vantajosa para os gregos, e depois de várias horas de batalha, os persas, vendo que eles estavam morrendo num número muito maior do que os gregos, eles resolvem desistir, recuar, eles mandam os soldados de volta para os navios e voltam para a Pérsia por um período de 10 anos que eles vão deixar os gregos em paz. E depois dessa vitória dos atenienses, o general chama um menino chamado Fildípides e fala para o cara assim, ó, corre lá para a cidade de Atenas e avisa que nós ganhamos. E esse Fildípides, então, ele sai correndo. A região da Grécia é uma região extremamente montanhosa e acidentada, então são muitas subidas e descidas e pedras, e o cara foi correndo, e ele correu os 42 quilômetros que separam a cidade de Maratona da cidade de Atenas. E quando ele chega na cidade de Atenas, ele chega tão esgotado, né, depois da batalha e depois de correr todos esses 42 quilômetros, que ele chega lá e a única coisa que ele consegue falar é vencemos, e cai morto no chão. E por causa disso, por causa desse cara chamado de Fildípides, que hoje existe uma corrida chamada de maratona. E a maratona tem 42 quilômetros, que é a distância entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Tá? Então essa prova olímpica, né, ela lembra esse esforço desse mensageiro chamado de Fildípides depois dessa batalha de Maratona. Então, os persas eles vão voltar para o seu território e eles vão ficar lá 10 anos de boa, né, sabendo que eles tinham perdido para os gregos. Morre o rei, e o rei vai ser substituído pelo seu filho, chamado de Xerxes. E o Xerxes, para honrar o nome do pai dele, ele resolve então completar a missão do seu pai. Ele resolve fazer algo que o pai dele não tinha conseguido fazer. Então, o Xerxes ele vai pegar o exército persa e vai invadir a Grécia de novo para destruir a cidade de Atenas. Né? Só que os atenienses, né, depois da primeira batalha deles, eles avisaram todas as outras cidades gregas e falaram assim, ó, escuta aqui, se os persas invadirem a Grécia, quem vai se ferrar não vai ser só Atenas, vai ser toda a Grécia que vai ser conquistada por eles. Então a gente precisa se juntar para lutar contra eles. Algumas cidades acreditaram nisso, outras cidades não deram muita bola para isso. E entre essas cidades estava a cidade de Esparta. A cidade de Esparta não queria muito participar desse conflito, mas o rei Leônidas, o rei do exército espartano, ele estava preocupado com esse avanço persa. E ele então resolveu, né, sabendo que o exército persa marchava para a Grécia, ele resolveu fazer um passeio. Tá? Ele pegou 300 guerreiros e resolveu ir para uma região chamada de Termópilas. O que são essas Termópilas? As Termópilas eram um desfiladeiro, né, que aparece aqui do lado, você tem as montanhas, e você tem esse desfiladeiro entre as montanhas, que estava no caminho dos persas. Os persas eles teriam que passar pelas Termópilas. Os persas tinham desembarcado numa praia, os espartanos tinham construído um muro que iria impedir o avanço deles por uma outra rota,
que forçou os persas a irem por essa passagem aqui, que iria desembarcar aqui nas Termópilas. E por que você estar nesse desfiladeiro era extremamente vantajoso para os espartanos? O exército persa, de acordo com Heródoto, né, o historiador, tinha aproximadamente aí 1 milhão de soldados. Não era tudo isso, né, o Heródoto deu uma exagerada aqui, mas ele tinha muitos soldados. Os espartanos, eles eram 300. Tinha mais 6 mil de outras cidades atrás deles, mas esses a gente não conta muito, né? Você tem os 300. Por que essa região aqui é boa para eles? Porque você ter aqui, você conseguia com poucas pessoas bloquear o caminho para um exército que era muito maior. E essa era a estratégia de Leônidas e os 300 de Esparta. E eles resistiram ao avanço dos persas 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, os persas descobriram um atalho, eles deram a volta, cercaram os espartanos. Quando os espartanos ficaram sabendo disso, mandaram os outros caras embora, né? Salvem suas vidas, nós vamos ficar aqui. E os espartanos e Leônidas ficaram lá até que todos eles morreram, né? Os espartanos nunca quiseram ganhar essa batalha, né? A Batalha das Termópilas, o objetivo deles era atrasar o avanço dos persas, dando tempo do exército dos gregos se reunir, né? E depois dos 300 de Esparta, o exército grego vai se reunir e a Jerúsia espartana vai aprovar, né, que Esparta participe da guerra. A outra batalha que nós temos, né, das guerras médicas é chamada de Batalha de Salamina. Nessa batalha, você tem uma batalha naval que vai acontecer entre o exército persa e o exército grego. Os persas eles tinham 800 barcos de guerra, barcos grandes, pesados, barcos que eram muito bem equipados para a guerra. Os gregos, juntando todos os seus barcos, né, principalmente da cidade de Atenas, conseguiram juntar 200 barcos. Então, de um lado você tem 800 barcos persas e do outro você tem 200 barcos gregos nessa batalha naval que vai acontecer no Estreito de Salamina. Agora, quem que vai ganhar isso? Lembra, estratégia, estrategos, estratégie. Os gregos escolheram um lugar que era extremamente favorável para eles, onde é que o mar era muito agitado, com muitas pedras. Os barcos dos gregos eles eram mais leves, mais manobráveis. Eles tinham uma espécie de bico na frente que era feito de bronze, que batia contra os barcos persas e afundava esses barcos. E por causa de tudo isso, 200 barcos gregos conseguem derrotar 800 barcos persas na famosa Batalha de Salamina. E ainda a gente tem uma outra batalha que foi a batalha final, chamada de Batalha de Plateia, né, que foi a batalha na qual as cidades reunidas da Grécia vão enfrentar o exército persa e vão derrotar definitivamente o exército persa, que vai voltar para o seu império e vai deixar de conquistar a Grécia. Ou seja, a Grécia reunida conseguiu derrotar o gigantesco Império Persa nesse conjunto de guerras que nós temos, que é chamado de guerras médicas. Agora, qual que foi a consequência disso, né? Qual que foi a consequência dessas guerras médicas para a Grécia? A principal consequência foi que uma cidade despontou como a principal cidade que enfrentou os persas. Uma cidade se tornou a cidade mais importante de toda a Grécia. E essa cidade foi a cidade de Atenas. Então, depois das guerras médicas, aconteceu algo que nós chamamos de hegemonia ateniense. Ou seja, a cidade de Atenas se tornou a cidade mais importante de toda a Grécia. E a cidade de Atenas liderou o que é chamado de Liga de Delos. Ou seja, as cidades-estado gregas, antes cada um era por conta própria, cada um mandava em si. Agora essas cidades elas se uniram numa liga chamada de Liga de Delos, e nessa Liga de Delos elas seriam cidades que seriam governadas de certa forma pela cidade de Atenas, porque cada membro da Liga de Delos era obrigado a contribuir com dinheiro que ficava num tesouro, que ficava na ilha de Delos, por isso que é chamado de Liga de Delos, e também era obrigado a contribuir com soldados para um exército que seria governado pela cidade de Atenas. Então a cidade de Atenas, ela se torna não só a cidade mais importante da Grécia, como ela administrando esse tesouro vai reformar a cidade de Atenas, porque Atenas foi destruída, saqueada, queimada durante as guerras médicas, então ela vai ser reconstruída, ela vai ser embelezada, né? Durante esse período eles vão construir esse templo que aparece aqui embaixo,
que é um dos grandes cartões postais que você tem de Atenas até hoje na Acrópole, né, que é a cidade alta. Então a cidade de Atenas vai se tornar a cidade mais importante, mais rica e mais bonita de toda a Grécia. Mas isso vai provocar uma invejinha muito grande numa outra cidade que não vai ficar nem um pouco contente com isso. Mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!